Olá pessoal, aqui é o Breno da ABC Marketing Digital. Hoje eu vou chegar com uma novidade para você, uma dica de ouro na realidade. Se você estivesse procurando essa informação na internet hoje, só se você estivesse fazendo um curso de SEO aí com um valor agregado bem alto, porque essa informação é de ouro. A informação é o seguinte, muita gente me pergunta, Breno, qual é a quantidade de palavras que eu devo ter dentro do meu texto, do meu artigo, do meu post? Qual é? Hoje nós vamos te ensinar aqui a como você vai fazer esse cálculo para entender toda essa realidade de densidade de palavra-chave, quantidade de palavras dentro do seu artigo, tempo de leitura do seu artigo e como isso pode impactar no seu posicionamento. Antes disso, eu queria te pedir para você que não está assistindo o nosso vídeo no YouTube, ou até mesmo no YouTube, se você estiver, se inscreva em nosso canal, digita ABC Marketing Digital, essa primeira empresa aqui, a logo preto e branco. Se inscreve em nosso canal, porque semanalmente nós temos vídeos aqui de estratégia de marketing digital em geral. Beleza? Então vamos lá para o que interessa. Respondendo a pergunta inicial. Breno, qual a quantidade que eu uso de palavras dentro do meu artigo? A quantidade mínima hoje, perante uma referência de SEO a nível mundial, que é o Yoast, é 300 palavras por texto. A quantidade mínima hoje. Se o seu texto tiver 500, 1.000, 1.500, 2.000, não tem problema. O que você tem que focar é num bom conteúdo relevante que atrai o cliente, para que ele possa estar ali lendo o seu artigo por completo, extraindo o maior tempo dentro do seu artigo, ok? Ou seja, tem que fazer algo relevante. Não vai fazer um artigo enorme que o usuário não consiga ler nem 5% e saia da sua página. Não, isso é ruim para você. Eu vou te falar isso ao longo do vídeo. Vamos trabalhar então com um exemplo mínimo, que é 300 palavras por artigo. Eu uso esse site, que é o Invertexto, porque ele faz a contagem de palavras, tá vendo? Eu joguei aqui um texto repetitivo só para vocês entenderem, que a gente está trabalhando aqui com a linha mínima, que é 300 palavras. Então vamos lá. Segundo o Yoast, a densidade de palavra-chave, que é uma outra linha, que eu vou falar para vocês aqui. Vamos lá. Quantidade mínima hoje, 300 palavras dentro do seu texto. Aí o pessoal me pergunta assim, Breno, estou lutando para ranquear o termo, vou dar um exemplo aqui, curso para confeiteiro. Ok. Curso para confeiteiro. Esse é o termo que você está lutando para ranquear, é a sua palavra-chave, sua palavra-foco. Quantas vezes eu posso repetir essa palavra dentro do meu texto se ele tiver a quantidade mínima, que é 300? Então, você vai entrar agora em densidade de palavra-chave, que é a questão da quantidade, é a quantidade de repetição que você fez dentro do seu texto, deste termo que você quer ranquear. Então, vamos lá. Segundo o Yoast, ele trabalha com 0,5%, densidade mínima, a 3%. Eu trabalho, porque eu tenho uma mentalidade um pouco mais conservadora, 1% a 2,5%. Breno, o que você está querendo dizer com isso aí? Que eu já não entendi o cálculo. Beleza, eu vou te explicar, pode ficar tranquilo. Então, a gente está trabalhando aqui com 300 palavras. O seu texto tem 300 palavras. Você perguntou qual é a quantidade de vezes que eu posso repetir a minha palavra-chave, curso para confeiteiro, meu termo, né, minha frase-chave, dentro do texto completo de 300 palavras. Eu falei com você aqui sobre densidade de palavra-chave, o mínimo 0,5 pelo Yoast. Para minha linha aqui, que eu já trabalho com isso e tenho resultados dentro desses números, 1% a 2,5%. Então vamos lá. Vamos dizer que você vai trabalhar ainda uma linha de 2% só. Não vai trabalhar nem o mínimo nem o máximo, ok? Então vamos dizer, olha, o cálculo é o seguinte, 300 palavras vezes o 2 para você, que é por cento, dividido por 100. Vou fazer o percentual. Ok? 6 vezes.
Breno, o que você falou? Eu falei que você vai pegar a sua palavra, quantidade do seu texto, 300, vezes a porcentagem que você vai trabalhar, 2, dividido por 100. Isso vai te trazer um resultado de 6 vezes. Você pode repetir a sua palavra curso para confeiteiro 6 vezes dentro do seu artigo. Entendeu? Vou deixar aqui na linha de baixo. Então, 6 vezes dentro do seu artigo. Uma dica que eu te dou é: trabalhe sinônimos. Trabalhe aula, confeiteiro. Aí você vai pegar os sinônimos, né, pessoal? Palestra, dando um exemplo aqui, tá? Ensinamento, lição, etc e tal. Trabalhe sinônimos dentro do seu artigo, porque o Google vê essa prática com bons olhos, beleza? Então, tá. Voltando aos cálculos, então você já sabe a quantidade mínima de palavras-chave dentro de um artigo e já sabe calcular quantas vezes você pode repetir ela, ok? Breno, meu artigo ficou com 1000 palavras, não tem problema, você vai mudar aqui, ó. Ok? Fazer o cálculo aqui, você vai descobrir que é 1000, simples, tá? Multiplica pelo percentual que você quer. Se você quiser trabalhar com o máximo, também você pode trabalhar 2,5 ou 3. E na linha do Yoast, vezes 2, dividido por 100. Repete 20 vezes dentro do seu artigo de 1000 palavras. Ok? Então, beleza. Próxima linha. Sentença. Você tem que tomar cuidado com a sua sentença. O que é sentença? Sentença, vou escrever para você aqui. Olha aqui, ó. Sentença é o número de palavras dentro da frase. Isso é uma sentença. Qual que é o máximo? Estipulado também aí pela linha do Yoast, 20. Breno, o que você está querendo dizer com isso? Sentença. Vamos lá. Vou apagar esse texto que eu coloquei aqui, que foi uma repetição da frase. Quantas palavras tem dentro dessa sentença, dessa frase? 13. Entendeu? Quanto menor a sua sentença, a sua frase, melhor. O máximo seria 20 pela linha de estratégia que o Yoast passa para a gente. O que eu quero dizer com isso? O Google avalia da seguinte maneira, o robô Google. Quanto maior a sua frase, vamos dizer que você colocou 60 palavras dentro da sua frase. Ponto final, no final. Ok? Quanto maior essa frase, mais complexo é o entendimento do usuário perante a ideia que você quis traduzir na frase. É assim que a máquina Google interpreta. Ou seja, quanto menor a frase, mais objetivo e direto ao ponto você foi. Você explicou de maneira simples e clara e curta a sua ideia. Então, por isso, ficar atento com essa questão de frases muito longas. Entendido isso? Próximo ponto. Breno, dwell time. Importante isso aqui. O que é isso? É o tempo de permanência. Esse tempo de permanência que eu estou me referindo, dwell time, vou explicar aqui, ó. Tem um acento aqui, é permanência. Tempo de permanência dentro da página onde você desenvolveu o artigo. Por que o Google está dando uma atenção a essa linha de dwell time? Muito simples. Vamos lá. A média hoje, a cada minuto, a pessoa consegue ler com uma leitura moderada, que não é muito lenta e nem muito rápida, 200 palavras. Então, esse aqui é o tempo. Vamos lá? 200 palavras, viu, pessoal? O time trabalha. Tempo de leitura. 200 palavras.
por minuto. Beleza? 200 palavras por minuto. Qual que é o cálculo que você faz? Vamos trabalhar com as 300 palavras. Então, fizemos um texto de 300 palavras. Você divide por 200. Ok? Essa divisão aqui. Vamos fazer o cálculo. 300 palavras do seu texto, dividido por 200, que é a quantidade de palavras por minuto que uma pessoa lê em uma velocidade moderada. 1,5 minutos. Se você quiser traduzir isso para segundos, você multiplica por 60. Simples. Por 60 igual 90 minutos. Estou redondamente enganado. Multiplicou por 60 igual 90 minutos. Ou seja, para uma pessoa... desculpa, 60, você vai multiplicar aqui, vai dar 90 segundos. Ok? 90 segundos. Então vamos lá. Se uma pessoa entra na sua página, no seu artigo de 300 palavras, e fica 9 segundos, o que o Google entende? Que o seu assunto não é tão relevante assim. Por quê? O seu texto, para ser lido todo, ele gastaria 60 segundos, em média. Se a pessoa ficou só 9 segundos, o seu dwell time, que é o tempo de permanência, é baixo. Sendo assim, o seu conteúdo não foi completamente atrativo o suficiente para que a pessoa lesse, assim, no mínimo 50% do seu artigo. Daria aqui 45 segundos. E o Google Analytics, ele mostra esse número, tempo de permanência na página XYZ. Você consegue tirar esse número lá de dentro. Então, por isso que o dwell time é tão importante. Isso é uma linha nova, tá, pessoal? Que o Google está começando a ler. Não existe dados reais, porque o Google, para classificar um site, uma página, ele olha mais de 200 itens. Esses 200 itens não estão listados em lugar nenhum. Porque se fossem listados, todo mundo ia editar a sua página, o seu artigo, de acordo com as boas práticas do Google, e sendo assim, adulterar todo o processo de busca do robô. Ok? Então é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhe esse vídeo. Semanalmente a gente está colocando aqui 2 a 3 vídeos semanais sobre dicas preciosas de SEO. Essa foi uma dica de ouro para você. Beleza? Um grande abraço. Muito obrigado.